Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Esse vídeo eu gostaria de gravar referente à aula que a gente fez no domingo, agora na igreja, na escola dominical. Nós tratamos ali um tema que é muito importante e que é muito pouco tratado dentro da igreja, que é sobre discernir no corpo de Cristo. Né? Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele fala assim, a partir do versículo 27. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe, queridos, o que nós vemos aqui, o que o apóstolo Paulo está falando é que se eu não consigo discernir o corpo do Senhor, eu estou estou pegando do pão, estou pegando do cálice, estou comendo e bebendo indignamente. Agora, o que significa comer e beber indignamente? O que significa não discernir o corpo do Senhor? O que significa julgue o homem a si mesmo? Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo. Né? É um vídeo que vai ficar comprido, lógico, por causa do novo formato aí do canal, onde nós temos um devocional durante toda a semana. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele começa falando aqui, e que a gente precisa entender é o seguinte: o que significa discernir? O que é um discernimento? Quando nós pensamos em discernimento espiritual, nós conseguimos discernir pelo Espírito de Deus aquilo que provém do Senhor e aquilo que não provém do Senhor. Então, por mais que algumas manifestações carnais ou demoníacas sejam parecidas com a do Senhor, não é do Senhor. Então, o discernimento espiritual, ele me revela isso. Agora, quando Paulo ele vira e fala assim, olha, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, o que nós precisamos entender o que é discernimento? Discernimento, segundo o dicionário, ele é perceber ou distinguir claramente algo. Então, eu, como parte do corpo de Cristo, eu preciso saber, eu preciso perceber, eu preciso distinguir claramente o corpo de Cristo. Então, o que o apóstolo está falando? Se você não discernir o corpo, queridão, você está tomando para sua própria condenação. Então, nós vamos entender certinho o que significa discernir, o que a Bíblia fala e tudo mais. Uma pergunta que eu fiz para os irmãos que estavam lá na igreja, na escola dominical, foi: qual é a coisa mais importante hoje não, sempre, que tem que ter na igreja para que ela seja uma igreja? Né? O que nós precisamos na igreja para que a igreja realmente seja igreja? E eu vou explicar daqui a pouco por que eu estou falando isso. E sabe, queridos, o que nós precisamos na igreja é do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja, tá bom? Sem a pessoa do Espírito Santo não existe igreja. Pode existir um ajuntamento de pessoas, pode existir uma instituição religiosa, pode existir uma organização eclesiástica, ecumênica, de não sei do que lá. Pode existir qualquer coisa, mas igreja de Cristo não existe sem o Espírito Santo. Tá bom, queridos? Então já fica essa resposta. Parece óbvia. Parece óbvia. Mas é lógico, Rodrigo, que sem o Espírito Santo não existe igreja. Mas, irmão, a gente não considera muitas vezes isso. E aí a gente vai falar aqui alguns versículos falando porque sem o Espírito Santo nós não temos igreja. Quando nós vemos lá em João, no capítulo 14, João 14, versículo 16 e 17, Jesus dizendo assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar para sempre com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Olha só, ainda em João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. E João 17, 17 diz assim, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, olha só então o que nós estamos vendo. Que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Então, toda igreja que estiver andando na verdade, e a palavra de Deus é a verdade, é isso que está escrito aqui em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, então igreja que funciona paralelo à verdade, pode ser uma reunião de pessoas, pode ser lá uma entidade religiosa, mas igreja, corpo de Cristo, ela não é. Porque ela não está sendo guiada na verdade. E a função, uma das principais funções do Espírito Santo, é nos guiar em toda a verdade. Então se você olha e fala assim, não, mas tem coisa da Bíblia que a gente precisa atualizar, a gente precisa reformular, porque Deus mudou. Deus não quis dizer o que ele quis dizer. Irmão, sai fora disso. Sai fora desse negócio. Não, porque o que Deus condenava lá, Deus não condena agora. O que Deus... Irmão, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Querido, ele é Senhor. Não é nós pegando o Espírito Santo e trazendo a nossa realidade e falando para ele, Senhor, se adapte à minha vida, porque senão eu não te aceito aqui para mim. Não, querido. Eu falei isso no devocional da semana passada. Em casa não entra quem eu não quero. E o céu será a mesma coisa. Se nós queremos estar eternamente com o Senhor, nós precisamos saber o que Ele fala, como Ele fala e estar com Ele. Nós precisamos ser guiados por esta verdade. Se nós não quisermos ser guiados pela verdade, nós não temos parte com o Senhor. Nós não temos parte no corpo do Senhor. Nós não temos parte na eternidade com o Senhor. O Espírito Santo, ele vem para nos guiar a toda a verdade. Ele vem para nos santificar segundo a palavra. Não segundo as nossas ideologias, não segundo o nosso conhecimento, não segundo o que a gente acha que é o melhor. Não, queridos, o Espírito Santo, ele vem exatamente nos santificar através da verdade. O Espírito Santo, ele não vem ser tolerante com meia verdade. Não, irmão. Não. O Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Essa é a verdade do Espírito Santo. Então, uma igreja que está fluindo em Deus, ela precisa ter o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, irmão, não existe corpo. Aí um irmão virou para mim e falou assim, lá na escola dominical, mas Rodrigo, e essas igrejas que pregam essas coisas que são contrárias à natureza? Tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? Porque sabe como é, né? E essas igrejas que pregam contrária à natureza e um monte de coisa, e a gente vê também outras questões. E aí eu falei para eles, falei assim, irmãos, abra comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então o que ele está falando? Ele está falando, olha, os candelabros são as igrejas que pertencem aos anjos da igreja.
Aí, capítulo 2 diz assim, ó, estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, o que ele está falando? Olha, os 7 candelabros são as 7 igrejas que eu tenho aqui. Eu caminho entre elas. Aí lá no versículo 5, diz assim, ó, do capítulo 2 de Apocalipse. Lembre-se de onde você caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio, ou as obras do primeiro amor. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmão, o que ele está falando para o anjo da igreja de Éfeso? Anjo da igreja, se vocês não se arrependerem, eu removerei a igreja do meio de vocês. O meu corpo do meio de vocês eu vou remover. Jesus não está falando que vai fechar as portas da igreja. Jesus não está falando que o evangelho vai deixar de ser pregado. Não, irmão, ele está falando que ele vai remover o corpo dele, a igreja dele do meio da igreja. Então a igreja, olha só, e aí eu usei um segundo versículo, né, para exemplificar isso, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor oferecer incenso. E aí quando aparece o anjo aqui e prediz para ele a chegada de João Batista, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmão, nós temos o período intertestamentário, que é Antigo Testamento para o Novo Testamento, em torno de 300 a 400 anos, né? Assim, os teólogos não chegaram a um número exato, mas acredita-se a grande maioria que seja em torno de 400 anos. Vamos supor que eu, Rodrigo, tenha nascido no ano 2000, que eu tenha tido a minha neném com 30 anos de idade. Então, em 2030, eu tive a Angel. Em 2060, a Angel tem o filho dela. 2090, tem o filho. 2120, e assim vai. Demoraria de 13 a 14 gerações para atingir os 400 anos. O que eu estou querendo dizer? Que por 400 anos o Senhor permaneceu em silêncio. Deus não levantou um profeta, Deus não levantou uma pessoa, Deus não usou um sacerdote. Deus não falou com o povo por 400 anos. Mas por 400 anos, eles continuavam realizando os rituais dos quais ele aprenderam. Irmão, para que servia o ritual no Antigo Testamento? Quando a glória do Senhor descia no Santo dos Santos, o que o Senhor falou para Moisés quando ele estava estabelecendo o tabernáculo? Olha, lá no propiciatório, você faça assim, assim, assim. Eu virei ali entre os querubins e eu falarei a você e você orientará o povo. Então, irmão, tudo o que era feito no Antigo Testamento era para que o povo tivesse uma orientação do Senhor do que fazer, como fazer. Só que agora, por 400 anos, o Senhor não aparece, o Senhor não usa ninguém, o Senhor não fala, mas eles continuam praticando a religião. Irmão, se Deus remover a igreja dele do meio de uma instituição religiosa, a igreja pode continuar funcionando, irmão. Vai continuar fazendo suas ações sociais, vai continuar se reunindo domingo após domingo, vai continuar fazendo todas as coisas como se o Senhor estivesse. Mas como o próprio Sansão disse, eu acordei e ele achou que o Senhor estava com ele. Mas o Senhor não está mais. Sabe, irmão, então se Deus remover o candelabro dele, se ele remover da igreja, acabou. Então, o Espírito Santo já não pode mais atuar naquela igreja. Porque a premissa principal da igreja é ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos fará lembrar de todas as palavras de Jesus. É o Espírito Santo que nos santificará na verdade. É o Espírito Santo que nos guiará a toda a verdade. Nós vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre isso. Então, a primeira coisa, irmão, que nós precisamos para discernir o corpo de Cristo é que nós precisamos do Espírito Santo. Tá bom? Não existe
discernimento sem o Espírito Santo. O texto base que eu gostaria de ler está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 4 até o 11, que diz assim, ó: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Irmão, isso é igreja. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a cada um da igreja é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Irmão, aqui não está falando que exclui o Beltrano, Fulano ou Ciclano. O que está falando é que a cada um da igreja do Senhor, ele tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus atua em cada um, visando o bem comum da igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo. E não existe igreja sem a atuação do Espírito Santo. Então, irmão, se eu sou um recepcionista da igreja, eu preciso ser um recepcionista cheio do Espírito Santo. Se eu sou um diácono dentro da igreja, eu preciso ser um diácono cheio do Espírito Santo. Se eu sou um presbítero da igreja, eu preciso ser um presbítero cheio do Espírito Santo. Se eu sou um professor na igreja, eu preciso ser um professor cheio do Espírito Santo. Se eu sou o cara da mídia que passa os slides, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu coloco a letra no projetor, quando recepciono alguém, quando eu prego a palavra, se eu não for cheio do Espírito Santo, irmão, eu não estou edificando a igreja. Eu estou ali fazendo qualquer coisa, menos visando o bem comum da igreja, que é edificar o corpo. Sem edificar o corpo, irmão, não tem propósito das nossas reuniões. Então, continuando, versículo 8. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedades de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como ele quer. Então, irmão, eu preciso entender que na igreja existe uma diversidade de dons, que ele distribui a cada um conforme ele quer. A uns ele dá o dom da fé, a outro ele dá a palavra de conhecimento, a outro ele dá a palavra de sabedoria, a outro ele dá a palavra de conhecimento, outro dom de curar, outro interpretação de língua, outro discernimento de espírito. Ele não dá tudo para a mesma pessoa, ele pulveriza isso na igreja. Por isso, irmão, eu preciso do irmão do lado. Porque Deus pode ter me dado o dom da profecia, mas do discernimento de espírito foi dado para o meu irmão do lado. Então é esse irmão que eu preciso caminhar para eu poder discernir as coisas no espírito. Só que aí eu preciso andar com meu outro irmão, porque ele, Deus deu dons de curar. A outro eu preciso caminhar com ele, por quê? Porque ele que tem o dom da fé. A outro eu preciso estar com ele, porque Deus deu a ele o dom de interpretação de línguas. Então ninguém no corpo, irmão, é descartável. Ninguém no corpo é colocado de lado. Eu preciso entender que eu preciso me alinhar com o irmão da minha direita, com o irmão da minha esquerda e caminhar junto com ele. Porque isso é o corpo do Senhor. Então, aquilo que é deficiente em mim, de dom de Deus, eu encontro no meu irmão. Então eu preciso estar com ele. Porque Deus deu individualmente a cada um conforme ele quis. Isso é o corpo do Senhor. Então, quando eu começo a discernir isso, eu consigo entender que o corpo do Senhor, ele é uma unidade. E se nós continuarmos aqui, a partir do versículo 12, ele diz assim, ó: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, irmãos, eu não posso pensar no meu dedinho sem a articulação do dedinho. E eu não posso pensar na articulação do dedo sem a mão. E eu não posso pensar na mão sem o antebraço. E eu não posso pensar no antebraço sem essa parte. E eu não posso pensar sem o ombro. Que eu não posso pensar sem o tronco. E eu não posso pensar sem a perna.
Por quê? Porque tudo faz parte, apesar de ser muitos membros, faz parte do mesmo corpo. Então eu preciso entender que o corpo de Cristo é da mesma forma. Eu não posso dizer para minha mão, falar assim, você não tem utilidade. É claro que tem, irmão. Eu não posso dizer para o meu pé e falar, você não tem utilidade. É claro que tem. Isso é o corpo de Cristo. Esse é o meu corpo. Eu preciso de todos os órgãos, de todos os membros funcionando para que eu seja saudável, para que eu seja completo, assim como o corpo de Cristo. Então, o que nós vemos aqui? Pois num só corpo fomos todos nós batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Irmão, então, para nós irmos aqui para fechar, o que significa discernir o corpo de Cristo, irmão? É o entender que o que Deus chamou o irmão da recepção para fazer, Deus o chamou para isso. Eu não posso exigir do irmão da recepção o mesmo comprometimento comprometimento não, misericórdia. Eu não posso cobrar do meu irmão da recepção o mesmo fluir, vamos usar essa palavra que eu não estou lembrando agora da outra, o fluir daquilo que Deus me chamou. Da mesma forma, o irmão da recepção não pode me cobrar a felicidade ou o sorriso ou essa facilidade de recepcionar as pessoas na igreja, porque Deus não me chamou para isso. Eu não posso cobrar do fulano, do beltrano, ciclano, segundo como eu me enxergo. Porque o Senhor distribuiu na igreja conforme Ele quis. Então, irmão, se Deus te chamou para ser da recepção, seja o melhor recepcionista, mais cheio do Espírito Santo. Se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue a palavra com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se Deus te chamou para ministrar louvor, ministre o louvor cheio do Espírito Santo. Se Deus te chamou para servir a mesa, sirva a mesa cheio do Espírito Santo. Se Deus te chamou para limpar o chão da igreja, limpar o banheiro da igreja, limpe isso cheio do Espírito Santo. Mas por favor, irmão, você que prega a palavra, não despreze o irmão que limpa o banheiro. Não despreze o irmão da recepção. Não despreze o irmão de missões, não despreze o irmão que serve a mesa, não despreze o irmão que faz isso, aquilo. Entenda que Deus o chamou para isso. Irmão, tenha esse discernimento que você, que tem o dom, foi chamado para fazer limpeza na igreja. Não espere que o irmão Beltrano, fulano, ciclano vá fazer também, porque Deus não o chamou para isso. Então, o que significa discernir o corpo do Senhor, irmão? É o entender essa diversidade dentro da igreja e tratá-las como o Senhor assim quis. Por quê? Porque se eu não tratar, irmão, se eu não entender isso, o irmão de missões vai criticar o irmão do louvor, que vai criticar o irmão do não sei do quê. Por quê? Porque eles não estão caminhando junto. E aí o que acontece? Aí vem muitos fracos, doentes e mortos dentro da igreja. Por quê? Porque começa esse ambiente de ofensa, esse ambiente de desprezo, porque eu faço, o irmão não faz, eu corro atrás, o irmão não faz nada. Então o que acontece? Nós não discernimos o corpo do Senhor. E aí o que acontece, irmão? Versículo 17 de 1 Coríntios 11. Entretanto, as nossas reuniões fazem mais mal do que bem. E aí nós nos reunimos como corpo do Senhor e se torna um ambiente crítico,
um ambiente pesado, um ambiente de ofensa, porque eu faço, fulano não faz, e fulano faz, o outro não faz, e aí se torna um ambiente ruim, irmão. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Se nós fizermos isso, se nós compreendermos isso em espírito, nós vamos caminhar lado a lado, de braços dados, de mão dada, e vamos aí avançar com o reino de Deus. Eu vou gravar um outro vídeo depois, que esse daqui já está ficando gigante, sobre a ceia do Senhor. Porque hoje nós, a maioria de nós, pelo menos entendemos a ceia do Senhor errado. Então nós precisamos falar da ceia do Senhor. Tá bom, queridos? Então eu quero finalizar esse vídeo, eu acho que eu finalizo aqui. Discirna o corpo do Senhor, tá bom? Para que nós possamos andar em paz. O que depende de vós, andar em paz com todos. Sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu preciso, em nome de Jesus Cristo, saber discernir no corpo do Senhor. Irmão, aqui eu vou abrir um paralelo. Você que está no final do vídeo, não é todo mundo que fica, mas você que ficou, você vai receber esse bônus. Eu não estou falando de pessoa doida dentro da igreja, tá? De pessoa não resumida da vida. Não estou falando de pessoas bem definidas na sua cabeça. Porque existem pessoas na igreja que são doidos mesmo. São doidos. Eu estou falando de pessoas que são espirituais, tá bom? Eu estou falando de pessoas que anelam por essa unidade no espírito. Não estou falando dessas pessoas doidas. Você me entendeu? É isso. Tá bom, queridos? Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que Deus nos dê esse discernimento no Senhor, para que possamos discernir o corpo do Senhor e tomarmos o cálice do Senhor de forma criando não indignamente, né? Mas é ruim a gente falar dignamente, mas eu falo na ceia, mas que o cálice do Senhor gere vida em nós, irmão. Porque se a gente toma sem discernir o corpo e isso gera morte, que em nome de Jesus a gente venha discernir o corpo e isso venha produzir vida em nós, que venha produzir vida no corpo de Cristo, que venha produzir vida na igreja. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.